estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Carla. Hoje nós teremos a nossa 15ª aula de língua portuguesa. Nela nós iremos estudar haikai, soneto e figuras de linguagem. Vamos para a aula? Haikai, vocês já ouviram falar nesse gênero textual? O haikai é um poema, só que é um poema de origem japonesa e ele tem todo um jeito especial. Haikai é um vocábulo composto por duas palavras de língua japonesa, hai, brincadeira, gracejo, e kai, harmonia, realização. São poemas pequenos, nos moldes orientais, diferentes dos nossos modelos tradicionais no Brasil. O haikai, ele tem algumas particularidades. Você, quando se deparar com haikai, você vai conseguir identificar logo que se trata de um poema e que é um haikai, porque ele apresenta essas características. Vamos ao quadro. Ele é de origem japonesa, como eu falei para vocês. Ele surgiu por volta do século XVI. Quem criou o haikai? O poeta Matsuo Basho. A maioria dos temas dos haikais, naquela época, envolvia um tema bucólico ligado à natureza, ligado também à viagem, temas bucólicos ligados à natureza. Então, muitos haikais irão abordar temas ligados à natureza, às estações do ano. No haikai, há ausência de título. Vocês irão ver que eles não possuem título. A estrutura do haikai. Como é que a gente vai fazer um haikai? O que a gente pode observar na estrutura desse poema? O haikai ele é uma forma fixa de poema, então ele sempre vai ter esse modelo aqui, essa estrutura. Ele apresenta 3 versos. Os versos do haikai, geralmente, eles têm entre 5 e 7 sílabas poéticas. Principalmente na época que esse gênero textual surgiu, ele seguia muito à risca esse padrão de ter 5 e 7 sílabas poéticas, de ter entre 5 e 7 sílabas poéticas. Vocês sabem o que são as sílabas poéticas? Sílabas poéticas são diferentes das sílabas gramaticais. São as sílabas do poema, só que a contagem é diferente. Nós fazemos a contagem da sílaba gramatical de acordo com a quantidade mesmo de sílaba que forma aquela palavra. Nas sílabas poéticas, a gente vai muito pelo som, pela sonoridade. Então, nós contamos até a última sílaba tônica. Sílaba tônica, a última sílaba forte, né? Sílaba tônica é uma sílaba forte, que a gente pronuncia com maior intensidade. Então, para fazer a escansão, que é a contagem da sílaba poética, a gente conta até a última sílaba tônica e quando uma palavra termina em uma vogal átona e a seguinte começa em uma vogal átona, a gente une aquelas vogais na mesma sílaba. Então, observem, de tantos instantes, para mim lembrança, as flores de cerejeira. De tantos instan, a última sílaba, instan, última sílaba tônica, contei até a última sílaba tônica, então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 5 sílabas poéticas. Para mim, lembrança, ó, lembram, bram, a última sílaba tônica, então contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas poéticas. As flores de cerejeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, observaram que aqui os versos do haikai, a métrica, a medida das sílabas poéticas são entre 5 e 7 sílabas. Então, vocês observem aí no slide, olha, esse haikai do Matsuo Basho, que eu coloquei para vocês, com essa imagem das cerejeiras, que é uma árvore típica do Japão, lindíssima. Então, a gente vê aí a natureza, a simplicidade dos versos. A gente pensa, nossa, como é simples, como é fácil fazer um haikai. Mas um haikai, ele quer dizer muita coisa de forma breve. Então, tem aí uma infinidade de coisas que a gente pode depreender desse texto. De tantos instantes, para mim, lembrança as flores de cerejeira. Então, observem que ele é objetivo, que ele é simples, mas
o conteúdo, ele consegue transmitir muito conteúdo, muito sentido com poucas palavras. Então, essas são as características do haikai que eu queria que vocês aprendessem. Vamos continuar fazendo a leitura de mais alguns. Temos aí um poeta brasileiro, Paulo Leminski, que ele se destacou na produção de haikais. Ele é fantástico. Ele produziu outros gêneros textuais, ele fez até um livro, conseguiu escrever um livro em prosa, mas o que deu sucesso ao Paulo Leminski foram os haikais. Ele era muito talentoso, ele tinha muita habilidade para produzir essa forma de poema. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Já ouviram esse haikai? Ele é bem conhecido, do Paulo Leminski. Temos outros haikais dele, olha aí. Tudo dito, nada feito, fito e deito. Jardim da minha amiga, todo mundo feliz, até a formiga. A palmeira estremece, palmas para ela que ela merece. Coisas do vento, a rede balança, sem ninguém dentro. Amei em cheio, meio a meio, meio não a meio. Esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Observem, gente, que de forma rápida, objetiva, ele consegue fazer uma reflexão sobre a vida, sobre o viver. E você vai conseguir refletir sobre a grandiosidade do conteúdo que eles conseguem transmitir com apenas 3 versos. Vamos para as questões aí. Pega o material de vocês, ou presta atenção na resolução para depois vocês irem responder. Escolha 2 haikais de Paulo Leminski e em seguida represente do que trata cada um por meio de um desenho. Esses que nós acabamos de ler, escolha 2 e represente o tema por meio de um desenho. Você percebeu que o haikai, mesmo sendo um texto breve, as palavras empregadas pelo poeta transmitem uma mensagem? O que você achou desse gênero textual? Tenho certeza que você gostou, que você achou interessante. Então, coloque aí sua resposta, falando o que você achou, por que você achou interessante. Sempre a resposta com justificativa, tá bom? Vamos agora para outro gênero textual, o soneto. Soneto também é uma forma fixa de poema muito antiga e o interessante é que até hoje os poetas adoram fazer sonetos, porque ele tem uma beleza, uma musicalidade e ele tem muito lirismo. Um poema ele tem lirismo quando ele consegue expressar muito sentimento, quando expressa os sentimentos do eu lírico. Vamos ler um soneto do Vinícius de Moraes? Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. É uma obra de arte, esse soneto ele é muito lido, muito conhecido, do grande Vinícius de Moraes, um dos maiores talentos da nossa poesia, da nossa literatura brasileira. Então, eu tenho esse soneto que fala sobre o amor, soneto de fidelidade. Agora nós iremos ler outro soneto que ele fez, intitulado Soneto de Separação. Soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante,
de repente, não mais que de repente. E a gente consegue observar que o soneto de fidelidade tem uma relação com o soneto de separação. É como se um completasse o outro dentro do amor, dos relacionamentos, né, que as pessoas vivem. Então, no soneto de fidelidade, o poeta, o eu lírico, no caso, ele está mostrando o quanto o amor é importante, o quanto o amor deve ser vivido, o quanto o amor deve ser fiel aos seus sentimentos, o quanto o amor deve ser valorizado. Tá? E o quanto o eu lírico diz ser fiel a esse sentimento enquanto ele durar. Já no soneto de separação, mostra aí a ruptura de um relacionamento e o soneto e os sentimentos que o eu lírico e o sofrimento do eu lírico por conta dessa separação, por conta dessa ruptura. Então mostra aí duas etapas de muitos relacionamentos, né? A magia do amor no início e quando o amor ele acaba e as pessoas partem para essa ruptura, para a separação. Então ele conseguiu retratar isso de maneira brilhante. Vamos para as características do soneto. O soneto, como eu falei, muito antigo, pessoal. Ele é de origem italiana. Francesco Petrarca, um poeta italiano, que criou o soneto. Por volta de 1304, ele viveu, o Francesco Petrarca, por volta de 1304 a 1374. O soneto vem de soneto, pequeno som significa. Tem um conteúdo lírico, fala de sentimento. O eu lírico está ali expondo seus sentimentos. A estrutura do soneto segue essa organização aqui. É um poema de forma fixa, sempre vai ter essa estrutura. Que estrutura é essa? O soneto ele apresenta 14 versos, 2 tercetos e 2 quartetos. A primeira e a segunda estrofe são 2 quartetos, a terceira e a quarta 2 tercetos. São versos decassílabos, voltando, lembra que a gente fez a contagem aqui das sílabas poéticas? Se você for contar as sílabas poéticas de um soneto, você vai ver que são versos decassílabos, eles possuem 10 sílabas poéticas. Então, eles seguem essa estrutura aqui. Vamos para a questão. Nos 2 primeiros quartetos do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes, infere-se a ideia de que o poeta não acredita no amor como entrega total entre 2 pessoas, acredita que mesmo amando muito a pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor. Entende que somente o amor é capaz de findar com o amor que somente a morte é capaz de findar com o amor entre 2 pessoas, concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. Então, vocês observem todas essas afirmativas em relação ao soneto. Então, se a gente for analisar, a gente vai ver que a letra D era o que expressa melhor a ideia passada no soneto de fidelidade. Agora, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos para uma particularidade que há nos poemas. Os poemas, eles trabalham com figuras de linguagem, que vocês já ouviram falar certamente. São recursos expressivos que trazem toda essa riqueza de interpretação para o poema. Um exemplo aqui, Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu tenho aqui 2 figuras de linguagem. Eu tenho a metáfora, quando eu trago ao amor o significado de ele ser chama, de ele ser imortal. E eu tenho aqui a antítese, que quando eu faço essa relação, estabeleço essa relação entre 2 palavras que têm significados contrários, mas que seja infinito enquanto dure. Como que pode uma coisa infinita durar? Observem no material de vocês, façam as leituras sobre as figuras de linguagem. Temos aí metáfora, comparação e antítese. Metáfora é uma comparação implícita. A comparação ela é explícita, vocês verão o conectivo aí fazendo a comparação. E a antítese é o que nós acabamos de ver aqui, o emprego de termos que
são praticamente contrários, mas que dentro dessa situação, desse contexto, eles possuem um sentido, uma ligação. Então, oitavo ano, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Estudem, leiam os textos, façam os exercícios e eu deixo aqui a dica para vocês acessarem esse link que está no slide e ouvirem Roberto Carlos cantando esses sonetos de Vinícius de Moraes. Conheçam e vocês irão gostar bastante. Um abraço e até a próxima aula.